Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E você já sabe que esse episódio do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso e da Agrosol Sementes. E no episódio de hoje, já fazia tempo que eu queria trazer essa turma aqui para falar desse programa muito bacana. Nós vamos falar do TOP, que é um programa de estágios da Ohio State University. E para falar sobre isso, eu estou aqui com dois colegas que trabalham nesse programa. Eu já tive a oportunidade de visitar lá em Ohio e vocês vão ficar sabendo o que é, como acessar, quanto tempo dura e alguns detalhes mais. Para esse bate-papo, eu trago a Jane. A Jane, ela é diretora sênior desse programa no Brasil Gateway, que é o escritório da Ohio State aqui no Brasil. E direto lá de Ohio, o Pedro Pereira, que é coordenador do programa de horticultura no TOP. Jane, Pedro, sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Muito feliz de fazer parte. Bom, as relações entre as universidades brasileiras e americanas não são novas, né? Então, a gente sabe que isso, ultimamente, principalmente em função da redução aí da ida dos alunos com os programas do governo, eu digo que acabou dando uma esfriada e a intenção é a gente trazer novamente à tona essas parcerias, a oportunidade de intercâmbio, tanto de quem quer ir do Brasil para lá, mas também a visita de quem quer vir de Ohio para cá. E eu vou dizer para vocês, viu, Jane e Pedro, só agora no começo de 2024 nós já recebemos 3 comitivas de agricultores dos Estados Unidos no Brasil. Enquanto está frio aí, eles querem saber o que nós estamos fazendo aqui, principalmente nesse eixo BR-163. E olha como é interessante a comunicação, como ela rompe fronteiras. Em 2019 para 2020, logo naquele período de início da pandemia, eu havia recebido uma mensagem de um rapaz que estava se formando no ensino médio técnico em agricultura e ele queria vir para o Brasil, conhecer o Brasil. Eu estou falando do Jacob, ele é austríaco, me conheceu pelo Instagram e falou: professor, eu quero conhecer, quero trabalhar aí no Brasil. É lógico, né? Tudo que vem, né, das redes sociais, você tem um pouco de medo. Eu falei: olha, não é assim fácil vir trabalhar aqui, né? Ele falou: não, eu não quero me mudar para o Brasil, eu quero passar uma experiência nas fazendas aí no Brasil. E aí, como a gente tem muito ex-aluno, fiz alguns contatos, pois ele veio, passou 2 meses aqui rodando as fazendas do Mato Grosso do Sul, gostou demais. E isso é uma característica dele, né? Ele vai para a África, já foi para os Estados Unidos e ele já passou aí no TOP também com vocês, né? Isso é muito bacana. Então, eu espero que muitos tenham essa iniciativa. Mas eu já falei demais, a ideia aqui é que vocês falem um pouquinho da história de vocês, como vocês chegaram ao Ohio State, ao TOP, o que é esse programa, depois no segundo bloco como que faz para acessar, quais são as possibilidades de estágio. Vamos começar pela Jane. Jane, se apresente, né, para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, sinta-se em casa, qual é a sua relação, como que começou o seu contato com a OSU e hoje, né, você como diretora sênior desse escritório aqui no Brasil. Muito obrigada, professor Rogério, pelo convite. Fico feliz que tenha dado certo, do Pedro e eu aqui hoje. A minha história com a Ohio State começa... eu fiz a minha graduação em Direito aqui no Brasil. Eu sou a primeira turma de ProUni do Brasil, então se tiver algum ProUneiro ouvindo aí,
Que legal. Estamos invadindo todos os lugares. Mas e depois trabalhei um pouco na minha área, que era direito criminal, mas eu não estava muito satisfeita. E decidi que para mudar de área eu precisaria investir um pouco mais em educação e quis fazer um mestrado. Aí eu pensei, e se eu fizer fora do Brasil? E comecei a buscar por universidades. Nas minhas pesquisas eu achei o Midwest americano, né, que é a região onde está a Ohio. Até então eu não tinha ouvido muito falar, pesquisei que ali era o verdadeiro estilo de vida americano. Falei, nossa, o que será isso, né? Vamos descobrir. E me apaixonei pelo Ohio State, principalmente no meu caso, foi por um professor que fazia a pesquisa que eu buscava, né, lá na universidade. Me candidatei, passei, deu tudo certo, consegui uma bolsa de estudos. Não era o suficiente ainda para eu ir, né? Porque vocês sabem, universidades americanas, mesmo as públicas como a Ohio State, são pagas. Então, mas eles foram muito gentis, me deram mais um ano para eu procurar outras formas de financiar o meu mestrado nos Estados Unidos, né? Falaram, a gente segura a sua admissão e a gente segura a sua bolsa de estudos. Corre atrás do resto. E, graças a Deus, eu consegui. Pesquisando na internet, achei uma ONG que ajuda mulheres a estudarem nos Estados Unidos. Então, olha, mulheres, anotem aí, a ONG chama AAUW, e eu consegui, da Ohio State eu tinha conseguido 40% do curso, e dessa ONG eu consegui mais $18 mil para conseguir ir pra lá, né? E aí, finalmente, em 2014, eu fui pra Ohio State fazer o meu mestrado, e fiquei lá um ano. E as universidades americanas têm uma coisa muito diferente aqui do Brasil, às vezes, que é eles terem um escritório de carreiras, né? Pra ajudar os alunos a se ligarem ao mundo profissional e tudo mais. E nisso, numa dessas reuniões com a pessoa que trabalhava no escritório de carreiras, essa pessoa mencionou, ficou sabendo que a Ohio State University abriu um escritório no Brasil? Aí eu falei, nossa, eu tava focando então em direito internacional, em relações internacionais, então eu achei maravilhoso, entrei em contato com o diretor na época, e nas visitas dele ao campus eu conheci. Só sei que depois de um ano ele me ofereceu a vaga, se eu fosse voltar pro Brasil, então que eu me juntasse ao time do Brazil Gateway, né? Então foi assim que eu conheci a universidade, fui aluna e depois virei funcionária. Que bacana, que bacana. E você, Pedrão? Conta pra gente a sua história. Legal. Eu sou engenheiro ambiental, né, e sanitarista, e aí eu sempre tive o sonho de vir para os Estados Unidos. Então comecei a buscar oportunidades, né, e voltada para a área. Então em 2017 eu encontrei o TOP, com pesquisas e conversas com professores, né, de universidades e colegas. Em 2018 eu fui um dos estagiários. Então eu vim para cá como estagiário, participei do programa, fiz um ano, né? Então de 2018 a 2019 a fazenda que eu trabalhava, ela ficava em Missouri, então eu morei em Missouri pelo programa. E 2019 eu voltei, final de 2019 eu voltei para o Brasil, porém tinha uma oportunidade como assistente aqui no escritório do TOP, aqui em Columbus. Então eu me inscrevi, consegui, então voltei 2020 aqui pro escritório, aí foi quando eu peguei a pandemia, estourou a pandemia toda, então começou a aumentar aí os eventos online, e foi onde eu conheci a Jane, que daí a Jane com o escritório do Brazil Gateway, eu aqui como assistente, como um brasileiro, aqui dentro a gente fez alguns eventos online, né, onde eu pude conversar com alguns alunos também. E 2020 eu voltei para o Brasil, no meio de 2020. Então, no meio da pandemia, eu comecei a fazer jardim orgânico, né? Então, uma horta orgânica aí no Brasil. Em dezembro de 2021, abriu uma vaga de Business Development no Brasil Gateway aí. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Jane. Então, a gente trabalhou junto no Brasil Gateway. A gente falava que era o grande time de 2 pessoas, né? Que a gente ficava aí no Brasil. Então, só que aí no Brasil Gateway, eu compartilhava, né, eu também conversava com o pessoal do TOP, eu ainda estava relacionado aqui no sentido de conversar com brasileiros que queriam ir, porém o meu foco era mais para uma visão mais holística da universidade, né, que é o que o escritório aí do Brazil Gateway ele faz. Então ele cuida mais de todas as áreas. E agora, em setembro de 2023, teve essa oportunidade, né, abriu essa vaga aqui como coordenador do programa na parte de horticultura. Como eu já tinha todo esse elo com o pessoal, eles me ligaram, me convidaram para voltar. Então eu voltei para Columbus, estou como coordenador aqui de horticultura, cuidando da parte de horticultura desde setembro de 2023. Então eu falo que eu fiz só uma transferência de escritórios, né? Então eu mudei do escritório do Brasil
para cá, mas meu contato com a Ohio State tem sido desde 2018, outubro de 2018. Que bacana. Dá para perceber, né, que quando a gente quer, basta correr atrás, que as oportunidades elas estão aí. E às vezes elas passam na nossa porta uma vez só, né? Então, um exemplo da Jane aí, que correu atrás dos subsídios para poder estudar fora, e você também, Pedro. Isso é fantástico. Deixa eu perguntar uma coisa. O Michael ainda continua como diretor do programa? Sim. Michael Christman é o nosso fundador e diretor aqui ainda. Então, continua aqui. Que joia, que bacana. Que bate-papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da Agrosol Sementes. O que já era bom ficou ainda melhor. A nova versão do app da Agrosol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos, de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão. Disponível na Google Play ou na Apple Store. Bom, vamos falar então do top, né? E da presença da Ohio State no Brasil. Como é que começou? Eu sei que tem uma relação, se eu não me engano, é com a Exalc, né? São universidades irmãs. E qual que é o papel desse escritório no Brasil? Por que uma universidade americana tem um escritório aqui no Brasil? Isso é para facilitar as parcerias? E como que funciona isso, essa grande relação entre a Ohio State e o Brasil e as universidades brasileiras? Olha, tudo começou há muito tempo atrás, a relação da Ohio State com o Brasil. Começou realmente com a Exalc em 1900 e... A gente vai comemorar 60 anos agora, pra vocês terem uma ideia, 60 anos de parceria. Tudo começou então com um dinheiro da USAID para financiar a pesquisa, né? E então os professores da Ohio State vieram para a Exalc, depois os alunos da Exalc foram fazer doutorado na Ohio State. Então teve esse intercâmbio, né? Depois esses alunos brasileiros voltaram para a Exalc, alguns viraram professores, muitos foram ajudar no início ali da Embrapa. Então é uma coisa bem antiga e bem importante até hoje. Inclusive a gente vai celebrar com um evento esse aniversário de 60 anos. Enquanto a USP vai fazer 90 anos, 60 anos de relação com a Ohio State, né? Então, começou aí. Lógico que depois vieram várias outras universidades de grande importância, como a Federal do Paraná, porque inclusive existiu um programa Ohio Paraná. Columbus, que é a cidade, né, onde está o maior campus da Ohio State, é cidade irmã da cidade de Curitiba. Também muito importante, mais recentemente, é o FMT, todo o relacionamento com tanto o campus principal quanto o de Sinop. Enfim, são vários motivos para que essa relação existisse. Mas a Ohio State começou com vários projetos de internacionalização há algum tempo. E uma das iniciativas foi ter escritórios em países que a Ohio State considerava chave por diversos motivos, né? Então, o primeiro escritório, que eles chamam de Global Gateways, foi aberto na China em 2010. A gente deduz, mas percebe também que o da China, uma grande importância era recrutamento de alunos, porque a Ohio State recebe mais de 1.000 alunos chineses todo ano. Logo em seguida, 2 anos depois, veio o escritório da Índia, né? Em 2012, foi estabelecido lá na Índia. Já tinham também uma conexão muito grande com a pesquisa, principalmente na área da saúde, com conexão com hospitais da Índia. 2 anos depois veio o Brasil, com o escritório do Brasil Gateway, que foi estabelecido em Moema, estamos lá até hoje, em São Paulo. A grande conexão eram essas conexões acadêmicas, de pesquisa. Só que não é só isso, esse é, vamos dizer, o principal de cada desses Global Gateways. Mas fica mais fácil explicar o que a gente faz dizendo que a gente é uma mini embaixada, porque a gente faz de tudo um pouco para o Ohio State. E a gente tem 4 áreas que a gente foca mais, né? A área de alunos, que é então ajudar os brasileiros interessados a irem para o Ohio State, para programas de graduação, pós-graduação, isso que o professor mencionou de programa sanduíche, de curta duração em pesquisa e estágios. Aos poucos o programa de estágios, né, do TOP virou uma coisa muito importante para o Brasil, inclusive a maior número de
o que a gente chama de ex-alunos, né, os alumni brasileiros na Ohio State vêm desse programa. Mas a gente também ajuda os alunos da Ohio State a virem para o Brasil. No caso do menino que entrou em contato com o professor via rede social. Eu recebo muito e-mails, assim, dos alunos da Ohio State. Jane, eu quero ir para o Brasil, eu quero trabalhar, estagiar no Brasil. Era uma coisa que eu não esperava quando eu comecei a trabalhar aqui em 2016. E é realmente uma grande demanda. Então, a gente ajuda os americanos, né, quer dizer, de qualquer, na verdade, cidadania, desde que sejam alunos da Ohio State, a virem para o Brasil para estágios, para fazer imersões, visitar empresas, fazendas. A segunda área que a gente foca é as de ex-alunos, então a gente tenta manter essa comunidade de ex-alunos unida por meio de eventos e oportunidades e também convidando eles para participar de muita coisa. Eu e o Pedro somos considerados ex-alunos, e então a gente também está sempre envolvido. E a gente tem uma lista de brasileiros que conseguiram um diploma realmente da Ohio State de quase 200 pessoas. Só que se a gente considerar esse pessoal que ficou por um período de curta duração, fazendo pesquisa e estágio, a gente tem mais de 1.300 Buckeyes, né? Que é como a gente chama todo mundo que vai para o Ohio State. Buckeyes espalhados pelo Brasil, pelo mundo aí, mais que de cidadania brasileira. A terceira área é a área de pesquisa, então a gente também conecta professores da Ohio State com professores do Brasil, de qualquer universidade, e a gente pode citar a Exalc, a UFPR, a UFMT, como algumas das universidades que têm uma parceria formalizada mesmo, via documento e acordo, né? E a última área seria de parcerias, que é a que o Pedro tomava conta antes de voltar para os Estados Unidos, que é a parceria também com indústria, com empresas, com ONGs, com o governo, né? Para também várias atividades, desde pesquisa até eventos em conjunto, oportunidades de estágio para os alunos da Ohio State. Então é um escritório que de tudo, é bem dinâmico. Faz de tudo um pouco e era uma equipe de 2, né? Exatamente. Ô Pedro, conta um pouco mais pra gente essa questão da relação com a iniciativa privada. Isso é muito interessante porque no Brasil hoje, esse formato de parceria é o que vai manter as universidades públicas em funcionamento. E com a Ohio State, é intenso esse programa e essa interação também? Legal. A gente via muito, né? Era bem voltado na questão de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, a área da empresa de pesquisa e desenvolvimento era uma das melhores áreas que a gente procurava fazer essa relação com a universidade. Então, quando a empresa ela tem essa área e ela tem essa visão de crescimento na questão, né, de pesquisa, isso daí facilitava bastante. Então, a gente conseguia contribuir bastante com isso daí. Em relação à quantidade, né, eu acho que por ser uma parceria e teoricamente nova dentro das empresas aí no Brasil, ela acontecia, mas acontecia a passos um pouquinho mais lentos, né? A gente tinha muita coisa dessa questão de o NDA, né, que eles chamam, que é aquela questão de que você não pode sair dando informação para todo mundo, então tem do lado de cá e tem do lado de lá. A gente precisa encontrar, né, tem aquele processo de um assunto é muito específico, a gente precisa encontrar o professor que pode contribuir especificamente para aquele assunto. Então acontece bastante, porém ele não é algo que acontece com tanta rapidez, né? Ele tem ainda mais uma burocracia por trás. O que auxilia também na questão é quando você consegue ver que dentro da empresa ele tem estagiários nessas áreas. Então os estagiários, tem muitas empresas que elas visam essa questão de investimento, então eles investiriam no estagiário, né? Tem essa é uma política minha, né? Mas que eu via muito dentro da empresa, que é melhor você educar o seu funcionário no sentido que tem a chance dele sair da sua empresa, do que você manter ele sem nenhum desenvolvimento dentro da sua empresa, né? Então, hoje em dia, felizmente, as empresas aí no Brasil, elas têm buscado bastante esse desenvolvimento dos funcionários, né? Estagiário ou funcionário, né, em tempo integral. Então isso acontece bastante, mas é mais como também a gente está falando em questão de dólar e real, nessa discrepância aí na moeda, são empresas um pouquinho consideradas de grande porte, né, que tem essa visão nesse investimento. Mas acontece. Bacana. Sim. Eu queria adicionar um numerinho rapidinho. Legal. Se a gente considerar as parcerias Ohio State e indústria, mas não só as brasileiras todas, a Ohio State está em 6º lugar entre todas as universidades americanas
em número de parceria com indústria. Tá aqui o valor de 129,9 milhões de gastos. Isso é uma realidade, não só no Brasil, acho que no mundo. E é fantástico porque eu falo pelo projeto de extensão que eu tenho aqui na universidade, que faz com que a gente saia da universidade, né? Eu contei para vocês a quantidade de ações que nós fizemos o ano passado, mais de 3 mil pessoas atendidas. Além de ter a questão de fomento propriamente dita, de budget, né? Nós temos a possibilidade de aprender o que está acontecendo no dia a dia. Não que os livros estejam errados, mas as coisas evoluem. Então, só da gente poder estar dentro da indústria, vendo o que acontece no dia a dia, quando a gente volta para a academia, entra na sala de aula para responder uma pergunta de um aluno, isso fica muito mais preciso, além do que estar atualizado, né? Então, eu lembro que na visita aí em Ohio em 2016... O reitor aí da universidade, eu não lembro o nome dele, mas era um médico oftalmologista. Ele, não sei se ainda continua ele, né? Mas ele disse... Dr. Drake, exato. Ele disse para a nossa reitora na época, ele falou assim, nós prezamos que todos os professores aqui da Ohio State tenham a sua atuação em mercado. Seja um médico, seja um engenheiro, seja um agrônomo ou um biólogo. Isso faz com que, tanto nas ações de extensão, ou pesquisa, extensão ou graduação, eles vão ser muito mais eficientes por executar a sua atividade na prática, né? E isso tem mudado aqui no Brasil também dessa forma, ainda bem. Mas vamos lá, vamos falar do TOP, do The Ohio Program, tanto na parte de alunos de graduação, quanto também alunos de pós-graduação. Como que funciona o programa hoje, as vias de acesso, o que o aluno precisa fazer, precisa ter um acordo de cooperação entre a universidade dele e a Ohio State, e também para os alunos de pós-graduação, que foi o seu caso, né, Jane? Você foi fazer o seu mestrado e não sei se o doutorado também acabou fazendo por lá, mas depois você conta pra gente. Mas como é que funciona do início, né? Se eu quiser me inscrever, o que eu tenho que fazer, quem que eu tenho que procurar na Ohio State ou na minha universidade? Para quem estiver interessado em fazer uma graduação em qualquer área, inclusive nos cursos de agronomia, a gente tem uma faculdade. Bem, a Ohio State é uma universidade gigantesca, gente. É o terceiro maior campus dos Estados Unidos todinho. Fica atrás de uma universidade pública no Texas e outra pública na Flórida. Ali dentro tem mais de 200 cursos, dentro de 15 faculdades. E a gente tem a faculdade que chama College of Food, Agriculture and Environmental Sciences, que é onde estão os cursos de agronomia. Dentro desse college tem mais departamentos, tem uns 9 departamentos, né? Deixa eu ver aqui se eu posso citar alguns deles para vocês. É que fica esquisito na tradução, mas é alguma coisa nesse sentido. Comunicação, educação e liderança em agronomia, economia agrícola, ambiental e de desenvolvimento, ciências animais, entomologia, ciência e tecnologia dos alimentos, engenharia alimentar, agrônoma e biológica, horticultura e ciência das culturas, patologia das plantas e o departamento de meio ambiente e recursos naturais. Tudo isso. E cada um desses departamentos tem curso de graduação, mestrado e doutorado. Só muda um pouquinho o jeito de se candidatar. Para se candidatar para graduação, é bem diferente do Brasil, não existe o nosso vestibular, né? Eles têm uma coisa um pouco parecida que chama SAT. Quando eu falo eles, eu digo os Estados Unidos como um todo, né? Todas as universidades. SAT e ACT, que são 2 exames de empresas privadas que as universidades americanas aceitam como demonstração de que você tem o conteúdo, né, acadêmico para encarar uma faculdade. Além disso, para nós estrangeiros brasileiros, a gente tem que enviar algum comprovante de que falamos inglês, entendemos inglês para as aulas e tudo mais. Normalmente as universidades aceitam o TOEFL, é o caso da Ohio State, aceita também IELTS, que é um outro exame parecido com o TOEFL, e aceita Duolingo. O Duolingo tem um seu próprio sistema de provas. E desde a pandemia, por ele ser mais fácil e mais em conta, e que já estava totalmente preparado para que fosse tudo em casa mesmo, as universidades americanas, inclusive a Ohio State, têm aceitado bastante, como comprovação de inglês. Você também precisa enviar uma redação onde você conta a sua história, quem você é, né? Então, isso é muito diferente no Brasil.
eu sempre, como eu sou do ProUni, né, eu sempre digo, eu gostaria de ter tido a chance de falar para uma universidade quem eu era, sabe? De me defender, de dizer que eu também tinha mérito, não era só, sabe, a prova que ia decidir o meu mérito, né, o vestibular. Eu tinha outras coisas que diziam que eu tinha mérito para uma universidade, como, por exemplo, ter começado a trabalhar desde 16 anos e assim. Mas, então, nos Estados Unidos você tem essa chance de se defender, porque você escreve essa redação que, pra mim, é a cerejinha do bolo, é ali que o pessoal decide quem entra mesmo, né? Se a pessoa é o que eles estão buscando. Enviou tudo isso, reza pra ser admitido, reza pra conseguir uma bolsa, e depois as aulas começam em agosto, que é bem diferente do Brasil, né? O ano acadêmico pra eles começa em agosto. Vamos dizer que você quer um mestrado ou doutorado agora. É muito parecido, só que em vez de fazer a prova que chama SAT ou ACT, você faz uma outra prova, que eu também já fiz na minha vida, que chama GRE, ou GRE, ou outra que chama GMAT, que são, de novo, 2 empresas que fazem provas que as universidades aceitam como comprovante de conteúdo acadêmico. Aí você também tem que mandar uma redação falando sobre você. Alguns cursos pedem também um exemplo de pesquisa, né, um projeto que a gente... Uma versão light do que aqui no Brasil é exigido. Nem sempre precisa ter contato com um professor prévio, como aqui no Brasil às vezes acontece. Lá nem sempre é necessário esse contato prévio com quem seria o seu supervisor. E também mandar um currículo, que uma vez que você já acabou a faculdade, isso é relevante, né? O seu caminho profissional também é relevante. E, de novo, comprovação de que sabe inglês. Então é mais ou menos isso. Manda esse... É tudo um upload, é tudo virtual, graças a Deus, hoje em dia. Você manda tudo isso para a universidade, eles vão ver se você vai ser admitido, se vai ser admitido com bolsa. Para quem é de mestrado e doutorado na Ohio State, existem muito mais chances de bolsa de financiar do que quem tem interesse em graduação. Porque a universidade é uma universidade grande em pesquisa. Não sei se vocês já ouviram falar das Big Ten. Né? A gente sempre ouve falar das Ivy Leagues, mas também existe um grupo de universidades que chama Big Ten, que são as que focam muito em pesquisa. E essas universidades, lógico, buscam o pessoal bastante que faz pesquisa, mestrado, doutorado. Então, o doutorado nos Estados Unidos, muita gente não sabe, mas o doutorado na Ohio State é gratuito igual aqui no Brasil. Você não pagaria nada para fazer. Inclusive, você ganha um salário, porque você é um pesquisador. Tem uma bolsa, né? Ou um salário. Né? De, sei lá, 2.000 e tantos dólares por mês, uma coisa assim. Os programas de mestrado não são 100%, mas muitos deles têm bolsas boas, desde 40%, por exemplo, que eu ganhei, e tem alguns cursos como o MBA que oferecem bolsa de 100%. É tudo mesmo pesquisar e achar e se candidatar. Que joia. E Jane, quando você fala assim, enviar, encaminhar, como é que funciona para pós-graduação? Para graduação, eu acredito que tem um calendário acadêmico onde você faz, né, a sua aplicação, a sua candidatura, né? E para o mestrado e doutorado, existem editais como aqui no Brasil? Abre um edital com um X número de vagas? Como funciona isso? É tudo, você falou que é tudo upload pelo site, né? E é fácil de localizar isso no site da universidade? É sim, não existe edital igual aqui que diz o número de vagas. É todo ano vai abrir para você enviar os seus documentos, né, através do link lá da universidade. Normalmente você acha ele ou no link da universidade geral ou dentro do seu, por exemplo, College of Food. Quem tem interesse em agronomia vai lá, naquele link. E abre todo agosto e normalmente fecha entre outubro e novembro. Mais ou menos esse aqui, um ou outro departamento pede uma data diferente. Para aí todo mundo começar a aula em agosto. Então é sempre assim, é sempre mais ou menos nessa época, ficar esperto, dar uma olhadinha no site, se preparar com a documentação para depois, quando chegar a época, no outubro, novembro, só apertar o botão de enviar. E torcer. Né? E o nosso escritório ajuda, né? O Ohio State Brasil Gateway dá todo o suporte para quem tem interesse pelo Ohio State. Isso é importante, né? Então tá aí uma das principais funções do escritório, ter alguém aqui que possa te dar essas orientações de forma bem precisa. E o TOP, Pedro? Conta pra gente aí como funciona esse programa. O TOP, ele, né, como a Jane mencionou, tem a gente chama de CFAs, né, o College of Food, Agriculture and Environmental Science. Então a gente fica dentro desse college e o nosso programa, ele é um programa onde ele traz a oportunidade de treinamento prático. Tá? Então o estudante, ele vem para cá para ingressar em um treinamento prático dentro das empresas americanas. Eu vou falar primeiro como a gente funciona para depois falar como se inscreve. Mas o nosso objetivo é que
estudantes do mundo todo, eles tenham a oportunidade de conhecer o mercado agrícola mais privado aqui dos Estados Unidos com um programa de estágio. É interessante que esse programa, ele não, né, você não vem para cá para trabalhar, ele é um programa de treinamento prático, porque questões também de vistos e tudo, mas é interessante que isso fique claro, porque no programa de treinamento prático, ele inclui a questão cultural. Então, o nosso programa também, ele pede para que as empresas, elas deem um suporte para os estagiários, né, enquanto no programa, com questões culturais. Então, vamos conhecer o Thanksgiving. Então, vai ter um Thanksgiving dentro da casa do funcionário ou do chefe da empresa, e aí eles convidam todos os estagiários, ou convida o estagiário para participar, leva eles para fazer uma feira que vai ter de agricultura daquele estado, que é a maior feira. Então, essa importância no quesito cultural também faz parte aqui do programa. E o programa, ele tem 4 áreas também, né? Então, tem a área de turf grass, que a gente chama, que é mais voltada para a parte do campo de golfe. Isso é um pouco raro no Brasil, para brasileiros, porque a maioria dos estudantes que vêm como turf grass, eles já têm alguma experiência prática em campos de golfe. Então, cuidar da questão de gramas, né, do cuidado do campo e tal. E aí a gente tem o nosso gerente, o gerente aqui do escritório, ele já cuida dessa parte e também ele faz a coordenação desses estagiários. Aí nós temos um outro coordenador que ele cuida da parte de livestock, né, que é de animais, na parte de suínos e também de colheitas e maquinários. Então ele faz essa seleção para o pessoal, né, para cuidado nessas fazendas mais voltadas para essa área. Então temos um outro coordenador que cuida da parte de bovinos e equinos. Então, fazendas na questão de tanto gado de corte quanto leiteiro, também tem programas dentro de fazendas. Eu coordeno a parte de horticultura, onde a gente tem estufa, paisagismo, aí nursery, né? Então, são a pessoa que está colocando pote, né? Sementes, né? Então, eu cuido também muito dessa parte. E uma outra coisa que a gente coloca, que eu cuido, é da parte de horticultura dentro de campo de golfe. Então, pode ser que haja alguma oportunidade para o estagiário cuidar dessa parte de horticultura lá. O nosso programa, ele tem períodos um pouco mais curtos, na questão de 4 a 6 meses, porém, na parte de horticultura, ele geralmente vai de 10 a 12 meses. Por quê? Toda a empresa, ela precisa ter um plano de treinamento já estipulado. Então, antes do aluno vir para cá, a gente tem um caminho que o aluno vai passar. Ali nesse caminho está falando, ele vai andar com tal pessoa, que é o gerente, ele vai aprender isso, isso e isso. Na questão cultural, a gente vai levar ele para fazer isso, isso e isso. Então, já tem um plano que o aluno vai poder participar. E, né, mais uma vez, esse é um programa mundial. Então, se inscrever não necessariamente implica que você vai participar, porque você vai precisar passar por uma seleção. Nessa seleção, como não é acadêmico, então o aluno não vai ficar estudando, a gente não exige algum teste de proficiência na língua inglesa. Porém, nós fazemos uma entrevista, né? Essa entrevista ela é 100% em inglês, e ali a gente testa um pouco do nível. A gente brinca aqui, né, dentro do escritório, que um dia quando eu fui fazer a entrevista falando como é que eu exijo, porque eu não falo para ninguém que eu sou brasileiro, né? Já começo só no inglês para ver. Aí eu lembro uma vez que eu falei isso pra Jana Genai, porque isso é muito maldoso, cara. Como é que você faz isso? A pessoa já vai estar nervosa. Eu falei, mas é vida real. É a vida real. Então, a gente faz essa entrevista, né, aqui em inglês, e aí a gente já consegue avaliar o nível de inglês. Então, se o cara tem um inglês a nível, diria, que ele consegue se fazer entendido e entender os comandos, isso já é bem visto. Então a gente não está procurando um cara que é nativo, né? Óbvio que a gente entende que morar num país onde não se fala inglês é impossível você ficar nativo, né? Ou bem fluente, então a gente entende isso, mas é levado em consideração o nível e a expertise que o aluno tem na questão de fazer uma conversa em inglês. E a aplicação a gente geralmente tem para o ano inteiro, porém existem alguns campos específicos que eles são sazonais. Para a questão de colheita, a gente geralmente começa em abril, né? Então a gente começa a seleção em outubro do ano anterior e aí vai passando, vai procurando essa vaga, essa oportunidade para ele vir, para o aluno chegar aqui nos Estados Unidos depois do inverno, né? Então já começar final de fevereiro, meio de março.
né? Ele chega, faz a integração e já começa o programa. Então, geralmente, né, repetindo, mais de 10 a 12 meses que os alunos vão ficar aqui. Conseguimos encontrar aí durante o ano inteiro, mas é mais provável que fique mais na questão sazonal. E se inscreve pelo nosso site. A gente tem um site do próprio programa, ele faz uma primeira aplicação para daí fazer a entrevista, e depois da entrevista, se passar, aí tem uma aplicação mais completa, onde ele vai fazer o upload de alguns documentos, né, do certificado, vai também fazer o personal description, que é o seu momento de vender o seu peixe, que a Jane mencionou. Então ele vai ter que escrever também quem ele é, por que ele quer vir, mas mais voltado para esse programa. Ô Pedro, duas coisas. Primeiro lugar, ele precisa estar matriculado em uma universidade para fazer isso? E é somente durante o período de graduação? Ou após a graduação ele também pode aplicar para algum desses programas? Ele não precisa estar matriculado na universidade, né? Ele pode depois de graduado. As empresas, geralmente, elas têm um limite de idade, não que isso seja uma regra, mas estudantes até os seus 25, 26 anos, eles são melhores aceitos ali na empresa. As empresas, elas entendem que quando alguém vem com muita bagagem profissional, às vezes eles não têm espaço para aprender coisas novas. Então, isso também dá um pouco de dificuldade. Porém, não é algo que vai cortar ou banir ele de aplicar. Então, vai depender muito da experiência. Por exemplo, no meu caso, quando eu participei, eu tinha... se eu fizer a conta, eu já entrego, né? Mas eu acho que eu tinha lá dos 30 a 31, quando eu participei a primeira vez. Então... contou um pouco da experiência, também do objetivo, né? A minha carta de apresentação também contou bastante. A gente gosta de falar para o pessoal ter algum vínculo com a universidade, até mesmo para poder multiplicar o conhecimento depois, né? Mas não é algo que é mandatório. E não precisa ter um acordo de cooperação entre a universidade e a Ohio State para que o aluno possa aplicar, né? Basta ele estar matriculado e se enquadrar na área que ele está pleiteando. Isso. Não precisa ter esse acordo. O que muito acontece são quando alunos eles estão na graduação, né? Eles ainda estão fazendo até mesmo mestrado ou um doutorado, eles conversam, geralmente graduação, mas eles conversam aí com o pessoal da Relações Internacionais da universidade para contar como um estágio ou como um trabalho válido como estágio aí dentro da universidade. Então o programa, porque ao final do programa a gente emite um certificado, né, da Ohio State falando que ele concluiu esse programa de treinamento prático. Perfeito. Ó, vou contar, viu, Jane e Pedro, um segredinho para vocês. Eu tenho muita vontade de ir aí, é lógico, 46 anos já ficou um pouco mais difícil, né? Mas para participar desse programa de estágio em Turfgrass, né, nos campos de golfe, eu não sou jogador, né? Brinquei algumas vezes, treinei algumas vezes, mas eu sou, assim, fanático por golfe. E a agricultura dos gramados, porque você tem diferentes tipos de gramas em cada um dos espaços do campo de golfe. É muito difícil você conseguir mantê-lo de forma adequada, fazer controle de insetos, né, doenças e a própria nutrição e irrigação. É fantástico, é um curso de agronomia perfeito. Quem sabe um dia, né, eu vou passar uns 3 meses aí trabalhando como estagiário. Não sei se aceita com 46 anos, mas... mas a gente tem outra oportunidade que eu esqueci de mencionar, que é aquela de pesquisadores visitantes. Quem não está buscando um diploma da Ohio State, mas quer essa experiência de mais curta duração, às vezes, de pesquisa, de contato com laboratórios, com a universidade em geral. Então, essa chama Visiting Scholar, essa oportunidade. E custa R$0. Não precisa de bolsa porque não tem custo. O único custo realmente é de viver, né? A estada aí. Isso mesmo. Normalmente quem vem ou junta ou tem a pesquisa com o pessoal de CAP, CNPq, quem é do São Paulo com a FAPESP e assim vai. Normalmente esse pessoal tem esse tipo de financiamento. E a candidatura para esse tipo de programa aí sim encontrar professores que trabalham nessa área, que pesquisam, né, atuam nessa área de interesse do pesquisador brasileiro e entrar em contato e ver se ele ou ela pode receber, né, na universidade e meio que servir como algum tipo
leve de supervisor para a pessoa, né? Inclusive o visto para esse tipo de pesquisa é J1 e é muito interessante por essa questão de não custar nada e a Ohio State gosta porque é uma troca bem grande de interesses, de pesquisas e de informação do que é feito no Brasil com o que é feito lá, né? Se for menos de 6 meses, pode-se fazer aplicação com visto de turista ou não? É obrigatório tirar o J1? Eu acho que até 90 dias, né? 3 meses. Se fosse alguma coisa curta de 3 meses, acho que sim. Precisaria ver se o professor do Ohio State não ia exigir alguma coisa nesse sentido. Ou se a própria instituição com que o pesquisador brasileiro está conectado não vai exigir uma coisa dessa. Para contar como realmente um período de pesquisa, né? E fora que com visto de turismo, você não pode ter nenhum ganho financeiro. Ah, tá. Então, Perfeito. se caso algo estiver envolvido, aí já não conseguiria. Um lado positivo, professor, é que nós aqui do escritório, a gente tem um contato muito grande com professores do Turfgrass aqui da universidade. Então, ó, Jane, você vai usar a Jane para fazer esse contato e me usa para poder fazer o contato com o professor em específico. Ó, já matamos 2 aí numa paulada só. Legal, mas eu falo, viu? A vontade é fazer aquele trabalho que não exige da cabeça, só exige do físico, né? Eu também tenho esse. Eu falo, até carregar a bolsa dos tacos lá já servia, viu? Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu lembro do Michael Keefe, é isso? Isso, Michael Keefe. Ele é o nosso gerente. Isso. E ele é australiano, né? Ele é irlandês. Irlandês. E assim, como eu não falo inglês bem, é difícil entender. Uma coisa que me marcou é que o inglês dele era muito fácil de se entender para quem não... diferente do americano falando, né? E quando você disse, Pedro, que tem essa característica cultural de você vivenciar um pouco do que é a cultura, ele fez uma recepção na casa dele, né? Para que a gente pudesse passar um tempo ali, até tinha acho que outros estagiários juntos, e foi muito bacana. Mande um forte abraço para ele, tá? Não sei se ele lembra de mim, mas manda um abração para ele. Com certeza, vou falar com ele sim. Ele fica na sala do lado aqui, então fica mais fácil aqui. Que joia, que joia. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Bom, nós falamos bastante, né, sobre o programa, a forma de aplicação e a vivência propriamente dita. A gente sabe que no top não há a vivência acadêmica, os alunos não fazem algumas disciplinas ou algumas coisas na universidade, mas a vivência nas propriedades. Você até disse, olha, não precisa ter um inglês nativo, você precisa se comunicar. A vivência de trabalho mesmo, ele vai executar ações como se fosse da família, da onde ele está trabalhando, ou da empresa. E essa variação de opções, né? Poxa, ele pode trabalhar desde campos de golfe, passando por horticultura, passando pela parte de produção agrícola, produção de proteína animal. A vivência é do dia a dia, como se fosse um funcionário da fazenda ou membro da família, Pedro? Sim. É extremamente isso, né? Ele vem como o estagiário, então é como se fosse um estagiário aí no Brasil, né? A princípio, quando ele começa, a empresa ela não vai te dar as melhores funções, né? Porque ela não sabe como a pessoa trabalha, ela não sabe como ela maneja, qual é o grau de conhecimento que ela tem, então eles vão dando tarefas mais simples e nessa, né, essa proatividade, essa oportunidade que ele tem para executar as atividades, isso vai construindo essa confiança. Então, vou te dar um caso que é o meu. Quando eu entrei, eu fiquei numa fazenda de suínos. Então, eu cuidava de
14 mil porcos a cada 7 semanas. Era coisa pra caramba, né? Eu brincava que na época aqui no Brasil, lá no Brasil, tava estourando a questão do CrossFit, né? Eu falava que eu fazia um CrossFit lá na fazenda, que carregava uns porcos grandes aí, né, no braço e tinha que carregar. Então, só que eu comecei a conversar com meus coordenadores e falando, eu faço isso, eu já fiz isso, eu fiz isso. Então eu tive a oportunidade, e isso não estava no previsto, mas lá na hora eu consegui encontrar essa oportunidade, mas de ficar 2 meses na parte de EHS, né, Environmental Health and Safety, que é a segurança do trabalho da empresa. Então, você tem a oportunidade, eu falo para os estagiários quando eles vêm, que você tem a oportunidade de se vender, de mostrar quem é você, né? Então, ao invés de simplesmente você manda o seu currículo e falar, eu sou o Pedro brasileiro muito bom no que eu faço. Não, eu consigo mostrar que o Pedro brasileiro é de fato muito bom no que faz, e aí eu vou vendendo meu peixe e vou conquistando. Então, você vai fazer o trabalho do dia a dia, né? E é claro, você não vai ter uma função gerente ou uma função de coordenador, porém, com o passar do tempo, pode ser que eles te deleguem alguma coisa mais que a coordenador faria ou o gerente faria, dependendo do que você conseguir desempenhar. Então é interessante que você pode passar por todas as etapas, mas você vem com... A gente gosta de falar que aqui não é para brincar de agricultura. Então você vem para ter a sua mão suja. Há 2 semanas atrás a gente recebeu uma brasileira aqui, ela chegou e brasileiro, né, gosta de fazer a unha e tudo. A primeira coisa que foi falado foi, olha, eu não acho que você vai ter essa unha por muito tempo, né? Que aonde você vai mexer na terra, né? Então você vai ter um trabalho mais físico, não é um trabalho, né? A gente fala trabalho porque eu acho que pela tradução da palavra para o português fica trabalho, porém não é considerado um trabalho, né? Só para ressaltar, mas o seu dia a dia, ele é um dia a dia físico. Tem algumas empresas que você tem o dia a dia físico e ainda tem alguns testes, né? Algumas provas que eles dão no sentido de, se você passar nessa prova, você vai poder trabalhar com outro cultivo, né? Então empresas que visitam fazendas para poder ajudar eles na questão do plantio, na questão da colheita, de doenças. Eles falam, você vai numa fazenda de alface. Nessa fazenda de alface, você precisa fazer uma prova para saber se você sabe alface. Agora você vai numa fazenda de tomate, então você precisa fazer uma prova voltada para o tomate, o tipo de doença, tipo de peste. Então, vai exigir um pouquinho, né, da mente em algumas empresas aí, não, mas também exige do físico. E você tem a oportunidade de passar aí por todas as etapas. E os estudantes brasileiros, eles são bem cotados, né? Todos os lugares que a gente passa falam que o brasileiro gosta bastante de trabalhar. E isso acaba ajudando, né? Ajuda bastante. Eu falo que a diferença do brasileiro em alguns outros países, né? Sem contar que os países da América do Sul e América Central são bem parecidos com os brasileiros. Mas os brasileiros, a gente vê o que está escrito, o que tem que fazer. Você está no caminho fazendo o que você tem que fazer. E você vê uma outra coisa do seu colega, fala, mas eu já estou aqui, dá para eu fazer, né? Não vai me atrapalhar, vai ajudar. A gente vai lá e faz. Essa proatividade é muito bem vista aqui nos Estados Unidos e é um diferencial, né? Por mais que quando a gente fala isso em voz alta para brasileiro, o cara fala, não, mas isso é normal, né? É um normal que não é normal para todo mundo. Então, de fato, conta muito. Agora tem uma contrapartida, né? Isso, eu acho que por eu ser brasileiro, depois que vem brasileiros, eu consigo ter uma conversa em português com o pessoal para ficar claro. Mas tem muitos brasileiros que vêm pensando que por causa da moeda eles vão ser ricos, né? Vão ganhar muito dinheiro e vão ser ricos. Então eles não têm tanto foco no aprendizado prático. E esse programa, todo mês, os participantes eles precisam fazer um report, né? Falando, eu aprendi isso, eu fiz isso, eu aprendi isso, eu fiz isso, eu acho que eu tenho que fazer isso, a minha saúde tal. E cada 2 meses a empresa faz uma avaliação, né, do estudante. Então a gente, muitas vezes, isso infelizmente volta um pouco mais para brasileiro, que eles perdem o foco, né? Então lá no meio do trabalho, eu confio, eu quero que a Jane faça isso, isso e isso. Então a Jane vai lá e tá fazendo. Só que aí no meio ela olhou, viu uma outra coisa, e eu quero falar com a minha mãe, aí eu ligo pra minha mãe, então eu tô meio que trabalhando, conversando com a minha mãe, tô mostrando pra ela que eu moro aqui nos Estados Unidos. O brasileiro tem um pouco dessa, ou pelo menos tem mostrado, né, a tendência a perder um pouquinho do foco. E aqui, então, eu falo que ele tá na balança, tá numa balança boa e eu, como um bom brasileiro, eu fico no pé desses caras aí. Eu falo, né, se algum brasileiro vier pra cá, é interessante saber que
eu sou o que vou tomar conta e eu que vou ligar para falar, ó, cara, pode mudar aí a conduta, eu vou puxar a orelha, né, do pessoal que vier para cá. Então tem esses dois lados da moeda, eu diria. Você tocou nesse assunto financeiro, Pedro. Como é que funciona a manutenção da estada dos alunos aí, a vinda deles para o Brasil, a bolsa? Como que funciona essa questão da remuneração? O que ele precisa ter, o que ele precisa fazer para poder, se aprovado, participar do programa? Legal. Quando ele aplica, né? Então tem todo esse processo, essa primeira aplicação no nosso site, aí depois ele faz a entrevista. E aí, se passa na entrevista, ele faz uma aplicação mais completa, onde ele vai fazer o upload dos dados e tudo. E aí, só então, a gente começa a procurar alguma vaga, né, desse treinamento dentro das empresas. Beleza. Quando a gente encontra a fazenda e tá tudo certo, ele fez, às vezes, é requerido, né, a empresa liga para ele, faz uma entrevista também, então geralmente o estudante vai fazer umas 2 entrevistas antes de começar. Quando ele consegue, a empresa gostou e tá tudo certo, ele vem para cá pro programa. Aí é cobrado uma taxa de aplicação, tá? Essa taxa de aplicação, ela permite com que a gente faça toda a papelada do visto. Então ele vem para cá com visto, ele vem com visto que a Jane mencionou, que é o J1, e ele é obrigatório que ele tenha um plano de saúde. E a gente oferece também esse plano de saúde. Então, durante a estadia dele aqui, ele precisa ter o plano de saúde, que cobra desde a saída do país até o retorno para o país, tá? Então, isso tudo a gente coloca. Então, isso é o estudante que paga. Aí ele tem as taxas de visto, que ele paga direto para o consulado, né? E a viagem para cá. Então, aí vai depender qual companhia aérea que ele vai escolher, tudo. Agora, quando ele chega e isso é um investimento, né? É um valor que não é tão baixo, se eu pensar em real e dólar. Porém, quando ele chega no trabalho, toda a empresa, ela paga o mínimo que o estado que a empresa está situada, ela exige. Geralmente, tá? É uma média. Os estudantes, eles recebem de 13 a 15 dólares por hora. Algumas empresas, elas pedem uma contribuição na questão de moradia, mas outras empresas fornecem a moradia, então ele não tem um custo com a moradia, mas se tiver um custo, é um valor muito mais acessível, né? Questão de 5 vezes menos do que o mercado ali, se ele procurasse a Fursi, ele pagaria. E a única coisa que ele vai ter o gasto é com alimentação. E se ele quiser, né, viajar para para outros lugares, se ele quiser pagar, né, ele tem que pagar para viajar, ele paga. Algumas empresas até fornecem o veículo, então às vezes eles até dão o carro para ele poder ir. Então ele recebe um salário que não faz dele rico, porém faz com que ele se mantenha muito bem, né? No meu caso, quando eu fiquei aqui com o meu salário, eu paguei o investimento inicial que eu fiz. Nos 3 primeiros meses eu consegui pagar tudo, né, que eu tinha. Então, aí eu tinha 9 meses. Nesses 9 meses eu conheci 10 estados aqui no país. Eu brinco, né, que eu viajei e fiz tatuagem, né? Então eu fazia tatuagem e conheci o país. Mas você consegue sim, né? É só pôr na cabeça que você não vai ser o cara mais rico que tem. Mas você consegue viver bem, né? E tranquilamente. E pagar o investimento da sua ida para fazer o estágio aí, que seja. Sim, perfeitamente. Muito bom, perfeito. Eu vou perguntar aqui, não sei, né? Às vezes você conhece mais estados nos Estados Unidos do que no Brasil, né, Pedro? Com toda certeza eu conheço. Que joia. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Jane, estamos chegando aí no final do nosso bate-papo, né? Primeiramente, é fantástico. Eu acho que essa contribuição, né, essa visão de uma universidade ter escritórios espalhados pelo mundo. Você disse que ela é uma das top 10 em pesquisa, segunda maior universidade do país, né, dos Estados Unidos. E eu lembro de visitar a academia. Eu acho que tinha umas 200 esteiras quando eu olhei na hora que eu entrei lá em cima para tirar a foto com o Bucay, né? E eu falei, bom, se a academia é desse tamanho, imagina o resto, né? Então realmente é fantástico. E como que você vê essa contribuição, né, não só para a agricultura, né, sua área de direito, todas as áreas, né, saúde, como que você vê a contribuição
da Ohio State nessa, além das barreiras, não, além da cerca da universidade, né? Você falou que é uma universidade que tem um número grande de cursos, como que ela está contribuindo para difundir essa tecnologia, essas parcerias aí, através, seja de escritórios, de eventos, ou mesmo desse intercâmbio entre alunos? O esforço da Ohio State de se envolver internacionalmente, e porque lá nos Estados Unidos ela já é muito forte. Eu, por exemplo, toda vez que vou para lá, uma vez por ano eu preciso ir por causa do trabalho. Toda vez o pessoal da imigração fala, você está indo para The Ohio State, porque rola toda aquela conversa com o the na frente do nome, né? A necessidade de ter que usar ele. Mas é visível em várias áreas, né? Em vários desses departamentos, como eles se destacam, né? Tanto na área acadêmica, como na área de pesquisa com indústria, né? Como é relevante a posição da Ohio State nos Estados Unidos e internacionalmente. Um exemplo, a minha área hoje não é mais direito, saí disso. O meu doutorado foi em Relações Internacionais na USP. Um pequeno doutorado sanduíche no Canadá. E foi exatamente sobre isso, sobre como as universidades também ajudam no soft power americano, né, na diplomacia pública americana, e mostrar para o mundo o que os Estados Unidos faz e também querer trazer para si alguns parceiros que os Estados Unidos consideram estratégicos. Então, a universidade é relevante nisso também. E um exemplo é que o escritório da Ohio State aqui no Brasil, ele é o único de universidade pública. Todas as outras universidades que têm escritório aqui, que são mais ou menos umas 5, 6 com escritórios bem amplos, como o nosso. Muitas universidades têm escritórios, mas que só recrutam, né? Não tem tanto esse suporte à pesquisa. E a universidade de todas é a única pública. Então, para você ver a importância que a Ohio State tem de saber o seu papel, né? A importância que ela teve na criação e ajudar a desenvolver os programas de pós-graduação da Exalc. A importância desses alunos na criação da Embrapa. Hoje em dia, inclusive o professor Ratan Law é um professor que toda vez que a gente menciona a conexão Brasil e agronomia, a gente cita o nome dele, porque ele faz uma pesquisa muito importante com relação ao solo, atualmente focando bastante em sequestro de carbono, né? Ele foi vários prêmios, premiado no Japão, ele tem o prêmio World Food Prize. Então, ele é uma pessoa muito importante e professor da Ohio State também. Inclusive, ele participou de um evento, acho que eu e ele, a gente participou em 2019, de um evento no campus de Sinop. A gente participou virtualmente, né? Se chamava Dia de Campo, 4ª Vitrine Tecnológica Agrícola, e foi bem legal. Eu estava falando com o Pedro antes da gente começar, o professor Ratan lá é um exemplo, né? Pela força de vontade que ele tem. A idade não o segura, né? Ele anda muito, e eu tive a honra de recebê-lo aqui em casa e depois, né, no convite que ele fez para nós irmos até aí, de jantar na casa dele também. Então, fora a simplicidade, o conhecimento dele, a defesa, né, da agricultura como um grande player no sequestro de carbono, desde que bem feito. Então, ter o professor Ratan Law como um representante, né, desse colégio de agricultura e da Ohio State é fantástico. Isso por si só já fala muita coisa, né? Então, vale muito a pena. A gente consegue ver que romper, né, as barreiras da nação ou do estado, isso faz uma diferença muito grande. Quando a gente amplia e divulga, como diz o meu colega, né, do podcast Agro Resenha, o Paulo Ozaki, conhecimento é a única coisa que quando a gente compartilha, quando a gente divide, a gente multiplica. É isso que vocês estão fazendo, né? E a última coisa mais recente, a Ohio State conseguiu um Nobel em Física recentemente. O professor D'Agostini. Que joia. Isso é o fruto que se colhe após fazer uma boa semeadura, trazendo já essa brasa aqui para debaixo da minha sardinha, que é a área de sementes. Jane, Pedro, muito obrigado. Quem quiser conhecer a Ohio State pode entrar no site, que é osu.edu, e se quiser conhecer o top, é top.osu.edu. É isso, Pedro? Correto, é isso mesmo. Perfeito. E eu vou deixar aqui na descrição do podcast
todos esses links e os contatos também da Jane e do Pedro para que vocês possam e façam esses contatos. Vamos aumentar essa integração, que aí a gente consegue multiplicar esse conhecimento, fazer esse sincretismo cultural ser cada vez maior. Jane, Pedro, muitíssimo obrigado por, quase 1 hora de bate-papo, mais um bate-papo engrandecedor. Espero poder encontrar vocês recentemente, quem sabe aqui na universidade, e o Mundo Agro Podcast está de portas abertas para vocês divulgarem, né, as seleções, algum programa em específico ou eventos a serem realizados. Muito obrigado, viu? A gente que agradece. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor. Fiquei muito contente de poder compartilhar aqui. Muito obrigado. Show de bola. Desejo muito sucesso a vocês. E você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Um abraço, Jane. Um abraço, Pedro. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.